dia para você. Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, incontinência urinária atinge 5% da população mundial de todas as idades, acometendo com mais frequência mulheres e idosos. Mas como prevenir? Especialista na área explica tudinho pra gente no programa de hoje. E ainda, lençóis e cobertores podem ser a fonte do problema para quem sofre de rinite. Eu quero tua participação aqui com a gente no programa de hoje. Manda pra gente tua mensagem de texto ou tua mensagem de áudio, vai interagindo com a gente. 992051478, 992051478 é o nosso WhatsApp. Segue a Band nas redes sociais. Ah, não acredito não. YouTube, Facebook, Instagram, é só você digitar Band Amazonas e tá tudo certo, tá bom? E a gente já começa essa primeira edição do Band Cidade falando do setor imobiliário que prevê aí R$1 bilhão em negociação. Uma reunião para apresentar os números positivos do ano que passou. Foram 814 milhões de reais em vendas aqui no estado. Grande parte desse valor se deve aos imóveis convencionais, aqueles que não estão inseridos em algum projeto governamental, como o da Minha Casa Minha Vida. O mercado separa produtos Minha Casa Minha Vida de produtos convencionais. Nos anos anteriores, a gente percebia que os produtos de Minha Casa Minha Vida eram os produtos que mais eram vendidos, tá? Por serem produtos mais baratos, produtos de primeira moradia, né? A gente sabe que quem casa quer casa. O setor se recupera desde quando foi afetado pela crise econômica, mas aos poucos, com a confiança dos compradores, junto aos juros mais baixos e com o aquecimento da economia, foram 1.060 vendas de imóveis nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, contra 553 do ano anterior, uma variação de 92%. Para 2020, projeção de crescimento de 23% e alcance de R$1 bilhão em negócios. Quando a crise veio, nós tínhamos um estoque bastante grande. Então essas unidades estão sendo vendidas e elas já estão se esgotando. Então a gente deve começar a ver lançamentos, porque determinados tipos de unidades já não tem, já está faltando no mercado. Então a gente já começamos a assistir alguns lançamentos, né? Tivemos 2 lançamentos já fora do Minha Casa Minha Vida, padrão médio, então isso deve acelerar durante esse próximo ano. No quarto trimestre de 2019, o bairro com maior venda sobre oferta de unidades residenciais foi o Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. E o bairro com menor foi o Tarumã-Açu, também na zona oeste. Incontinência urinária atinge 5% da população mundial de todas as idades, acometendo com mais frequência mulheres e idosos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, são 10 milhões de brasileiros com esta condição. E justamente sobre esse assunto, quem conversa com a gente é o Thiago Ferreira, urologista, que já se encontra aqui conosco no Band Cidade, primeira edição. Doutor, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Explica pra gente, doutor, qualquer pessoa pode ter incontinência urinária, mas nem todas as situações são iguais, né? Exatamente. A incontinência urinária é aquela perda involuntária de urina. E, teoricamente, qualquer pessoa pode apresentar esse quadro, tá? Ou pode ser de uma forma bem breve ou de uma forma mais prolongada. Obviamente, existem algumas populações que têm um maior risco para ter a incontinência urinária, como as pessoas mais idosas e principalmente as mulheres. Tá? Se elas são iguais para todo mundo, não. Tá? Existem alguns tipos de incontinência urinária. Existe o tipo de incontinência urinária por esforço, ou seja, aquela pessoa que tosse, espirra, pega um peso forte e acaba escapando alguma urina ali. Existe um outro tipo também, que é a incontinência de urgência. É aquela vontade incontrolável e vem aquela sensação de urgência para urinar. A pessoa não consegue chegar até o banheiro e acaba perdendo a urina ali mesmo. E quando a gente fala em perder urina, são gotículas ou já tem uma quantidade considerada aí? Isso também varia, né? A gente pode graduar a incontinência urinária leve, moderada a grave. Isso baseado na quantidade de urina que a pessoa está perdendo. Existem pessoas que perdem 1, 2, 3 gotinhas ali que pouco atrapalha no seu dia a dia. Agora tem pessoas que realmente perdem uma quantidade grande
e acaba tendo impacto grande na vida social dessa pessoa. A gente pode dizer que continência urinária acaba sendo que uma complicação normal ou não? Por exemplo, eu fiquei com tanta vontade de ir no banheiro, acabei fazendo xixi na calça, acabei conseguindo não me segurar. Então, assim, a partir de que ponto que a gente deve... Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Olha, eventualmente pode ser que aconteça isso de uma forma bem pontual, ou seja, uma vez ou outra aconteça e aquilo não se repita, né, e não persista na vida da pessoa. Porém, se essa condição de incontinência persistir, né, e começar a atrapalhar a vida social, realmente é importante que se procure um acompanhamento, uma orientação médica com relação a isso. Agora, quem realiza atividade de alto impacto está livre da incontinência urinária, doutor? Enfim, a incontinência urinária ela atinge bastante os atletas de alta performance, ou seja, aqueles atletas profissionais, tá? Porque o grupo muscular trabalhado, ele não é aquele que vai controlar a urina. Então, se o atleta ele trabalha a musculatura que não contém a urina, ele vai sim ter um maior risco de ter incontinência urinária. Agora, quais são as causas para que a pessoa tenha a incontinência urinária? O que ela fez para que ela tenha a incontinência? Essa é uma pergunta muito simples, assim, é muito variado a causa, né, o porquê que ocorreu essa incontinência urinária. Por exemplo, em pessoas mais idosas, que a musculatura, né, da região que a gente chama de assoalho pélvico, que é a musculatura que ajuda a conter, né, trabalhar junto com o esfíncter urinário e contém essa urina, ela começa a ficar mais fraca. Tá? Por exemplo, homens mais idosos que têm uma próstata aumentada, eles tendem a ter também incontinência de urgência, aquela vontade urgente de ir ao banheiro também, por conta do aumento da próstata. Gestantes tendem a ter incontinência urinária também, porque aumenta a pressão dentro do abdômen e isso comprime a bexiga. A bexiga fica com a sua capacidade reduzida e acaba uma vez ou outra escapando a urina involuntariamente. Exercícios, doutor, alguma forma para que a incontinência seja amenizada? Sim, existe. É importante você tocar nesse ponto, porque eu trabalho muito com os pacientes, tanto acompanhamento médico quanto o acompanhamento fisioterápico, porque existe uma série de músculos ali na região do assoalho pélvico que devem ser trabalhadas, devem ser estimuladas, e isso não é tão fácil de se fazer. Então, o auxílio de um fisioterapeuta ali para orientar qual é essa musculatura que deve ser trabalhada é fundamental. E a fisioterapia pélvica ajuda bastante vários casos de incontinência urinária, principalmente os casos leves a moderados. Agora, pessoas que têm a incontinência, elas por algum motivo precisam seguir algumas orientações, como evitar frutas que têm ali uma quantidade considerada de água, por exemplo, a melancia, diminuir um pouco mais da ingestão de água. Assim, quais são essas orientações? Essas orientações elas servem principalmente para o tipo de incontinência por urgência. Existem alimentos que estimulam a contração da bexiga de uma forma acima do normal. Por exemplo? Né? Criando uma bexiga hiperativa. São alimentos, por exemplo, a cafeína, tá? O álcool. Frutas cítricas que são um pouco mais ácidas estimulam essa contração acima do normal da bexiga e acaba gerando essa sensação de urgência, né? Faz com que a pessoa tenha que correr até o banheiro e muitas vezes ela não consegue chegar lá e acaba perdendo a urina. Agora, é possível que a pessoa tenha, o senhor explicou os tipos, né? A incontinência por urgência e qual é a outra? Por esforço. E por esforço. É Isso. possível ela ter por esforço e urgência? Exato, tem sim. É o que a gente chama de incontinência mista, né? Ela apresenta os dois componentes, tanto a parte por esforço, né, espirra e perde urina, tanto a parte da urgência, aquela vontade incontrolável de ir até o banheiro. Poxa, exemplo, eu tenho incontinência urinária, eu seguindo as orientações, os exercícios, é possível que um dia esse problema não me pertença mais, doutor, ou não? Sim. É uma pergunta muito, muito boa. Porque muitas vezes a incontinência ela é um tabu para o paciente. Né? Ele até evita falar, comentar com os amigos, até do próprio médico ele evita comentar. Mas a esmagadora maioria dos tipos de incontinência urinária são tratáveis, né? Podem ser tratadas. E como é que são esses tratamentos? Primeiramente, tem que se achar a causa. Né? Como eu falei aqui, existem várias causas de incontinência urinária. Então, precisa chegar num diagnóstico correto. Tá? A partir desse diagnóstico é traçado um tratamento.
tá? Então, primeiramente chegar no diagnóstico e depois fazer o tratamento de acordo com aquele diagnóstico. Há alguma forma de prevenção, doutor, em relação à incontinência? Ou as pessoas falam bem assim, olha, não pode segurar muito xixi, olha, não pode segurar por muito tempo, que pode causar complicação. Essa complicação talvez seria a incontinência urinária? Como é que a gente pode prevenir isso? Na verdade, assim, segurar muito a urina pode causar infecção urinária. E a infecção urinária é uma das causas também de incontinência por urgência. A presença da bactéria ali na bexiga, ela causa uma irritação na musculatura da bexiga, né? E essa bexiga ela começa a contrair de uma forma acima do normal e pode ocorrer ali uma perda involuntária de urina, tá? Então, segurar muito a urina também não é aconselhado, tá? Olha só, agora os casos mais graves, doutor, nesses casos, cabe aí a cirurgia? Como eu falei, a fisioterapia ela serve muito bem nos casos leves a moderados, tá? Agora, nos casos moderados a grave, realmente o tratamento cirúrgico ele deve ser levado em consideração, tá? Porque realmente o exercício, ali, a musculatura já está muito fragilizada. Então, você precisa ali de corrigir esse assoalho pélvico de forma cirúrgica para atingir o resultado ideal. Agora, quem tem insuficiência cardíaca também pode ter esse problema de incontinência urinária? A insuficiência cardíaca ela gera um acúmulo de líquido no organismo como um todo, né? Porque a bomba cardíaca, o coração, ele não consegue mais bombear o sangue de forma adequada. Isso traz como consequência o acúmulo de líquidos, né? E consequentemente pode ter um armazenamento maior ali de urina na bexiga e essa quantidade exagerada pode sim levar a essa incontinência, né? Essa perda de urina involuntária. E tem os fatores de risco, né, doutor? Por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo, essas coisas acabam influenciando também, né? Bastante. Por quê? Por exemplo, a questão do tabagismo. A pessoa que fuma já há bastante tempo, geralmente tem tosse crônica, ou a pessoa que já tem uma doença pulmonar crônica, ela fica tossindo. O que isso resulta? No aumento da pressão dentro do abdômen, né? É o mesmo caso da gravidez. Quando aumenta essa pressão dentro do abdômen, a bexiga ela fica contraída, ela fica comprimida. E aí essa compressão na bexiga gera essa perda involuntária. Olha só, o doutor Tiago Ferreira, urologista, o doutor conversou com a gente aqui sobre o tema incontinência urinária. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa reportagem, é só você acessar as redes sociais da Band Amazonas, que essa entrevista vai estar lá para você assistir novamente. Doutor, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Band Cidade, uma satisfação muito grande estar aqui, viu? Volte mais vezes aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Tenha um excelente dia de trabalho. Obrigado. Agora, olha só, gente, chegou a vez da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição, e a gente já começa com você, Ariano. Olha só, inicia a quarta-feira tomando as providências necessárias para resolver assuntos pendentes, viu? Organize seu trabalho, sua vida pessoal e também a sua vida profissional. Os astros recomendam ainda que você não tome decisão precipitada e nem se envolva com gente que não conhece direito. Na vida profissional, pode receber convite de sociedade ou parceria de um amigo ou familiar. Promessa de sorte, jogos e loteria, siga a sua intuição. Números da sorte para você, 3, 57 e 66, a cor roxo. Para você de touro, os astros recomendam que evite desgastes com superiores na vida profissional e indicam aí um dia de altos e baixos no setor financeiro. Agora, na família, dia especial para fazer acordos e para conversar com os mais velhos e mais experientes e ouvir o que eles têm a dizer. Talvez você possa tirar um bom proveito dessa conversa ou informação. Números da sorte para você, taurino, olha só, 22, 76 e 94, a cor bege. Para você de gêmeos, dia de grandes exigências no trabalho, especialmente se deixou para trás responsabilidades e questões que precisam de solução urgente. Faça um esforço, foque em sua vida profissional e procure colocar tudo em dia. Os astros anunciam ainda que contatos com autoridades serão produtivos e recomendam cuidado antes de assinar papéis ou contratos. Viagem curta pode ser anunciada. Números da sorte para você, 41, 55, a cor azul marinho. Agora, para finalizar essa primeira etapa da previsão dos astros, para você de Câncer, olha só, os astros anunciam realizações no trabalho e também no campo financeiro. É hora de tomar providências e decisões que terão grande influência em seu futuro, mas cuidado! Busque somente as coisas justas para não sofrer prejuízo ou decepção. Na saúde, cuide com atenção especial de seus dentes, tá bom? Números da sorte para você? Anota aí. 19, 60 e 78, a cor rosa.
E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já com mais informações para você que inclusive sofre de rinite. É daqui a pouquinho depois do intervalo. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. E na terceira reportagem da série Nossa Terra, você vai ver que com os avanços da agricultura familiar, o produtor rural tem a oportunidade de se tornar um grande empreendedor. Semeia, planta, colhe e vende. Assim é o trabalho contínuo dos amazonenses que escolheram a agricultura como principal fonte de renda. É o lucro que vem da terra. Para o produtor ter sucesso nos empreendimentos que fará em sua propriedade rural, ele deve usar todas as técnicas à disposição. Parece ser um trabalho simples, mas não é tão fácil assim. A disponibilidade de recursos pode impulsionar ou limitar o empreendedorismo. Para levar o negócio adiante é necessário ter fundos para o capital de giro, infraestrutura adequada, além de conhecimento técnico na área de cultivo. Dona Eliana segue todas essas regras à risca e hoje é referência quando se fala em empreendedorismo através da agricultura familiar no Amazonas. Há 9 anos ela escolheu viver do campo com o marido e o filho Marcos nesse sítio localizado na região metropolitana de Manaus. Aqui a produtora rural cultiva hortaliças e ovos caipiras. E esse trabalho intenso tem trazido resultados positivos. Eu moro aqui com a minha família, né? Meu esposo, meu filho, que nós somos produtores familiares, né? Aqui a gente trabalha com as alface, a crespa, a roxa e a americana. Aí nós temos a rúcula, temos o agrião, a salsa. Aqui no sítio da Dona Eliana, a produção de alfaces começa cedo. São cerca de 1000 mudas plantadas por semana. E quando chega a época da colheita, é hora de oferecer os produtos aos clientes. A alface roxa, direto do sítio da Dona Eliana, chega aqui na feira da DS fresquinha, pronta para o consumidor final. E por dia, ela consegue arrecadar em média R$ 1.600, só com a venda de hortaliças e ovos caipiras. E dependendo da demanda, a renda dela pode chegar a até R$ 17 mil por mês. Tudo que é produzido na propriedade rural da família Cruz e vendido nas feiras da DS é anotado nesta tabela e contabilizado pelo Marcos. Só o fato de não precisar de atravessador e fornecer seus produtos direto para o consumidor já rende uma economia e tanto no orçamento mensal da família. Aqui na produção eu sou responsável pela contabilidade, vejo quantas alfaces são vendidas por semana, vejo quanto foi produzido no mês. Numa feira de terça-feira levamos X valores, levamos, por exemplo, 150 americanas. Eu tiro 150 4 vezes por mês. São o quê? São 600 alfaces americanas que eu vendo numa feira de Sumaúma. E assim por diante nas outras feiras. Nós temos uma boa percentual de lucro na feira da DS, escoamos bastante nossa produção por lá. Com um negócio viável, sobra dinheiro para expandir as vendas. Os produtos naturais do sítio dos Buritis agora fazem sucesso na internet. A família criou um site onde são oferecidas alfaces fresquinhas para entrega delivery. É a tecnologia a favor do agricultor. Nesse site você vai encontrar tudo que você viu aqui na nossa produção, de alface, abobrinha, tomate, outras hortaliças, tudo vendido e vão ser tudo entregue a domicílio. Nos últimos 12 meses, o governo do estado tem disponibilizado programas de incentivo e cursos de capacitação para aumentar a renda dos empreendedores rurais do Amazonas. A feira foi criada, justamente para tirar o atravessador da jogada. É um projeto que traz o produtor para fazer essa comercialização diretamente para o consumidor. Ele sai da propriedade dele, vem para o espaço que a gente consegue através dos parceiros, e ele comercializa o produto dele diretamente com o consumidor. E você vai também fomentar a economia do estado, e a economia do produtor rural. Você está injetando a sua economia no setor primário. E aqui na Feira da DS é proibido perder venda. Com oportunidades de negócios e atendimento diferenciado, fica difícil resistir às promoções. Chega aí, dependendo da quantidade que levar aí, já tem um desconto bom aí. Quantos por cento? Rapaz, dá pra fazer 10%. 10% dá pra fazer.
Graças a Deus dá pra fazer uma coisinha já dá pra pagar uma faculdade, já dá pra desenvolver alguma coisinha, um projeto novo, aumentar algum casarão, então assim, é legal. Investir na atividade agrícola nunca foi tão lucrativo. Explorar a biodiversidade amazônica de maneira sustentável é o caminho mais viável para o crescimento econômico da região. Que reportagem linda, né? Parabéns ao George e para toda a equipe também. Agora a gente troca de assunto para a gente falar de saúde. Afinal de contas, espirros, coriza e nariz entupido, todo mundo tem, já teve ou ainda vai ter pelo menos um episódio de rinite. Esse é o assunto que a gente vai conversar agora com o Dr. Leonardo Rueda, otorrinolaringologista. Falei sem travar a língua. Isso. Ganhei meu dia hoje. Bom dia, olá, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo ao Band Cidade. Muito primeira obrigado. Edição para a gente falar de rinite. Agora a gente pode colocar assim, né? Entrar em contato com pó, pelo de cachorro, mofo, aí o negócio já complica, né? Esses fatores são desencadeantes da rinite, principalmente da rinite alérgica. Não é todas as pessoas que têm, mas uma boa parte da população tem a rinite alérgica. O que seria a rinite alérgica? A rinite alérgica é quando a gente entra em contato com poeira, com pelo de animais, pólen. Na poeira tem o ácaro, que são seres microscópicos que acabam também causando uma alergia, uma reação alérgica no nariz. Então, essas pessoas são mais suscetíveis à alergia. Quando entra em contato, o nariz ele tem um mecanismo para defender, para não deixar essas substâncias entrarem no corpo, entrarem no pulmão. Então, o nariz acaba entupindo, ele fecha o nariz para não entrar mais substância, aumenta a coriza, a secreção para tentar lavar, e também a gente tem espirro, tem coceira, para ajudar a eliminar essas substâncias que podem irritar. Não é todo mundo que tem alergia, mas quem tem rinite alérgica, entrar em contato com esses produtos, pode ter essa reação. O nosso corpo é maravilhoso, né, doutor? Então, o senhor falou, isso aí é novidade para mim. Então, por exemplo, congestiona aqui o nariz é para tentar impedir, né, que entre ali poeira, ou pelo de cachorro, de gato, enfim. E a coriza é justamente para lavar, né? Isso. Que sensacional, não sabia não. O nosso organismo vai reagindo ao que pode causar um dano, potencial dano para ele, mas a pessoa, quando tem essa reação, ela também vai ter esses sintomas. Sim. E aí pode se sentir bastante prejudicada por isso. Exatamente. Esses são alguns dos sintomas, né, doutor? Mas aí eu falo justamente assim, são sinais que o corpo dá, né? Assim, opa, Flávio, tem alguma coisa de errado aqui. Agora, doutor, já que estamos falando de rinite, quais são esses tipos? Porque, assim, eu li superficialmente, né, que temos a alérgica, a não alérgica e dentre outras também. Explica pra gente quais são essas diferenças. Então, são vários tipos de rinites, algumas mais comuns, outras menos comuns. A mais conhecida é a rinite alérgica, ela tem uma reação do organismo ao produto que causa alergia. Tem rinites irritativas, que aí são substâncias que acabam agredindo a mucosa nasal. Posso mostrar aqui? Sim, claro. Vou mostrar aqui. Olha só. Aqui é a parte interna do nariz. A mucosa nasal é a parte que reveste. Pronto, na câmera. A porção interna do nariz, ela é responsável pelo filtrar o ar, é responsável por deixar o ar aquecido, deixar coriza o ar fica úmido. onde, doutor, aí? A coriza fica na região interna do nariz e ela acaba descendo muitas vezes para a garganta. E aqui temos os cornetos, que são são como espécies de... São um formato de dedo, formado pela mucosa que revestem o osso, e eles que ficam aumentados durante a rinite. E, além disso, são substâncias que podem irritar o nariz, que são fumaça de cigarro, são produtos da poluição, irritantes, inalantes químicos, como inseticidas. Além disso, temos outras causas menos comuns, como rinite gustatória, que quando se alimenta, alguns condimentos podem desencadear a rinite
idoso, que um ressecamento da mucosa nasal pode provocar a rinite da gestante, que a alteração hormonal também pode causar alteração no balanço da mucosa nasal e pode causar esses sintomas. Além disso, tem outras causas menos comuns, pós-cirúrgicas ou outras causas que podem acontecer. Agora, ar-condicionado é um aliado ou não para quem sofre de rinite? O ar-condicionado, ele não é muito bom para... Tem rinite, principalmente, tem alguns fatores. Muitas vezes a pessoa que usa o ar-condicionado não faz a manutenção adequada do ar-condicionado, não faz a troca do filtro adequado, então o ar-condicionado pode acumular poeira. Além disso, a temperatura muito fria do ar-condicionado acaba também diminuindo o funcionamento adequado do nariz. Nesse caso é bom usar aquele... Como é que é o nome, doutor? É difusor que fala? Não, é... Umidificador. Umidificador. Assim, ele melhora ou não? Em Manaus, a gente é uma cidade úmida, né? A média de Manaus, mais ou menos, da umidade é cerca de 80%, Isso. até mais úmida do que o que a gente preconiza, entre 40% e 70% é a umidade que faz o nariz funcionar adequadamente. Então, só o umidificador poderia usar só em alguns casos onde tem que usar o ar-condicionado e seria bom ter um medidor da umidade do ar relativa para ver também, para não também umidificar demais. Né? Então, mas o ar-condicionado acaba, em Manaus a gente acaba vendo isso, muitas pessoas, por ter, ele acaba ressecando o nariz e acaba prejudicando quem tem a rinite. E o ventilador? O ventilador tem que fazer todo o cuidado também, não adianta ter uma casa empoeirada, ter poeira no ventilador, que ele vai acabar espalhando a poeira para o ambiente, né? E também não é ideal o ventilador estar direcionado diretamente ao nariz da pessoa. Mas eu sou daquelas, doutor. O que eu faço? Olha só, eu tomei banho e tal, não quero ligar o ar-condicionado porque a gente conta de energia, pelo amor de Deus, né? Não tá fácil não o negócio. Então a gente vai ligar o ventilador. E eu aperto naquele pino para ficar bem na minha cara mesmo, assim, porque é quente. Então, assim, o ventilador parado aqui no nosso rosto não é indicado, não. Principalmente para quem tem os sintomas de rinite, né, pode prejudicar. Não é tão prejudicial assim para quem não tem essas alterações nasais, como a rinite, mas para quem tem essa sensibilidade maior no nariz, pode prejudicar o ventilador diretamente no rosto, assim como o uso do ar-condicionado. Rinite alérgica tem cura? A rinite alérgica, assim, uma cura propriamente dita, não. Porque o organismo, ele é sensível e vai ser sempre sensível. Mas dá para conviver, a gente tem que identificar os fatores que causam alergia e evitar esses fatores, fazer o tratamento para evitar, para ter essas novas crises. Então, dá para conviver bem tendo rinite alérgica. Por exemplo, se fazer uma higiene nasal adequada é muito importante. A higiene nasal tem que ser feita como se a gente fosse escovar os dentes. É um hábito diário para tirar a secreção, fazer a lavagem nasal. Às vezes, se não tiver como usar sprays à base de soro fisiológico. Doutor, isso que o senhor está falando agora me lembrei uma situação sobre esse costume, né? O hábito de fazer a limpeza do nariz e tudo mais. Tem gente que usa muito aquele spray, né? Ou aquelas gotinhas que coloca aqui, que eu não vou citar a marca, né? Mas é bem comum as pessoas aqui. E tem aquelas outras que fazem com muita força, coloca um aqui, depois outro aqui, não é não? Muita gente faz isso. É indicado não, né, doutor? Assim, tem alguns sprays que são adequados, mas não é aquele spray que a pessoa acaba usando toda hora. Tem alguns sprays que o médico otorrino pode passar para tratar a pessoa, além como antialérgico, descongestionantes sistêmicos, mas aqueles sprays que a pessoa... Todo mundo tem um amigo, um colega que usa toda hora, cada hora está usando aquele spray. Aquele spray, ele dá um grande alívio na hora, mas ele é um descongestionante tópico, que a gente chama, ele dá um grande alívio na hora. Mas depois ele acaba estragando a mucosa, ele acaba fazendo um efeito que
o nariz, ele está entupindo o nariz, ele desentope e cada vez que volta mais forte a rinite. Então, a gente chama de um efeito rebote, a gente chama isso de uma rinite medicamentosa. Agora, a rinite, ela pode causar sangramento no nariz, doutor? O que causa mais o sangramento o mais comum eu vou mostrar aqui, posso mostrar? Pode, lá aqui nessa câmera aqui. Isso. Aqui, o que é mais comum, temos o septo nasal e os cornetos nasais. O septo nasal é uma estrutura que fica entre as duas narinas, tá? Formada por osso e cartilagem. Então, tem algumas causas de sangramento nasal. Uma das causas principais é o ressecamento da mucosa nasal e o aparecimento de alguns vasos, uma dilatação dos vasos. Mais comum acontece na área do septo nasal, principalmente na região anterior, o ressecamento nasal. Muito comum em criança também, que tem vasos mais frágeis, o calor pode fazer uma dilatação. E a rinite, às vezes, pode causar também esse sangramento, dependendo da causa, pode também ter ressecamento da mucosa e pode também ter um pouco de sangramento. Não é a causa mais comum de sangramento, pode ser, mas pode acontecer um pouco de sangramento secundário ao ressecamento nasal também. Olha só. Doutor Leonardo Rueda, otorrinolaringologista, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. Seja sempre muito bem-vindo. Lembrando que a entrevista você pode assistir novamente no canal da Band Amazonas, no youtube.com. Você vai lá no YouTube, digita Band Amazonas, que tem todas as entrevistas do Band Cidade, primeira edição. Ai, Flávia, eu queria tanto assistir, mas eu perdi, eu fui fazer um exame, não deu, fui caminhar. Não tem problema, tá tudo certinho, bonitinho lá para você no canal da Band Amazonas. Doutor, bom dia, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Olha só, gente, agora a gente dá continuidade à previsão dos astros aqui. Afinal de contas, Leonina, Marisa, que sempre assiste aqui o programa e ela fala, Flávia, eu sempre espero a parte do leão, que é o meu signo. Então, olha só, hoje os astros prometem uma vida social intensa e com muitos convites para festas e passeios em grupo. Antes de se entregar a essa agitação, equilibre bem as coisas, tá bom? Tire um tempo para fazer um balanço de sua vida e, em primeiro lugar, procure ficar de bem com a pessoa amada, o marido ou a esposa. Também priorize sua relação com o sócio, caso você tenha um, né? Agora, para todos os setores de sua vida, aposte mais em si. Na paquera, os astros vão te proporcionar mais poder de atração. Números da sorte para você, 61, 16 e 52, a cor branco. Para você de Virgem, a quarta-feira pede sossego, acomodação e isolamento de sua parte. Aproveite para fazer uma faxina geral na sua casa e aposte em estudos e estratégias que possam melhorar seus conhecimentos, tá bom? Agora, esse isolamento vai refazer suas energias e suas forças e te preparar para dias muito mais felizes que virão a partir da próxima semana. No trabalho, dê prioridade aos projetos pequenos e seja prudente em suas decisões. No amor, os astros avisam que terá novidades em breve. Números da sorte, 26, 89 e 98, a cor verde água. Para você de Libra, no trabalho, priorize a produtividade, mas não se esqueça do respeito pelo próximo. Alguém pode vir a você com a intenção de lhe pedir algo. Se isto acontecer, é possível que tenha condições de trocar favores e colaboração. Uma mão lava a outra, diz o velho ditado popular, não é verdade? Para agradar um familiar, querido ou amigo, mande uma mensagem, telefone ou visite de surpresa. Bom astral na saúde. Números da sorte para você, 19, 91 e 27, a cor vermelho. Para você de Escorpião, nesta quarta-feira os astros prometem realizações no ambiente de trabalho com chances de reconhecimento. Além disso, você vai receber todo o apoio e atenção que merece da família e de pessoas mais velhas, mas não dê valor às picuinhas. O conselho do céu para hoje é olhar para frente e confiar que as coisas estão se colocando nos devidos lugares. Promessa de festas e vida social agitada. Números da sorte para você, 82, 10 e 46, a cor marrom. E o Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já com mais previsão dos astros para você e também notícias da redação que você vai ficar sabendo do Brasil e do mundo daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. 4 novos juízes tomaram posse no Tribunal de Justiça do Amazonas na manhã desta terça-feira. O juramento e a assinatura do termo marcam a posse dos 4 novos juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas. Um momento esperado por muito tempo para os novos magistrados. Olha, é um sentimento de dever cumprido. É uma vitória, são muitos anos de estudo árduo, muitas horas de vida colocadas nesse projeto. Então hoje é um sonho que está sendo realizado não só meu, mas de toda a minha família. Os novos juízes vão ser encaminhados para atuar no interior do Amazonas. Nos municípios, o objetivo é fortalecer a presença da justiça. Hoje estou dando posse a 4 novos juízes. Então isso é muito animador para nós. Reforçamos nossas colunas e o Tribunal de Justiça passa a contar com a inteligência, com o preparo desses novos juízes, todos jovens, que é de uma grande esperança para nós, que eles contribuam com o nosso Poder Judiciário e possam prestar um serviço relevante à nossa população. Entre os empossados, uma história de amor chama a atenção. 2 dos novos magistrados estão noivos e passaram no concurso juntos. No início fazia prova para a procuradoria e desde então a gente estuda juntos e resolvemos fazer magistratura juntos, inclusive a prova daqui do Amazonas. Nos arguíamos todos os dias para a prova oral e foi Deus também, né, que concedeu essa graça para a gente estar sendo nomeados juntos e de tomar posse juntos. Nas dificuldades, cada um dá o apoio, quando nas próprias arguições da prova oral, como a Jane falou, um entusiasmo, um nível de questões, cada um sabe a dificuldade um do outro e pode fazer que os dois cresçam ao mesmo tempo. Os novos juízes devem realizar um curso para magistrados antes de serem encaminhados ao interior do Amazonas. Agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. A gente já começa com você, Sagitariano. O Sol brilha em Aquário e juntamente com outros astros deixa sua personalidade e sua popularidade vibrantes. Você vai atrair a atenção dos amigos e também fazer novas amizades que devem estimular e alegrar o seu dia a dia. No trabalho, os astros favorecem para que você tenha ideias criativas e fantásticas. Promessa de sorte em jogos, aproveite para fazer uma fezinha. Números da sorte para você, anota aí, 14, 41 e 20, a cor prata. Para você de Capricórnio, os astros alertam que os desafios e dificuldades serão grandes no dia de hoje, mas você vai contar com forte disposição para vencer. Basta querer e agir o quanto antes. É verdade que talvez você tenha que se esforçar e trabalhar dobrado, mas vai ser recompensador. Nas finanças, o melhor é se segurar em relação aos gastos, pois o carnaval está chegando e vai precisar poupar. Na saúde, atenção à coluna, tá bom? Números da sorte para você, 48, 66 e 21, a cor amarelo. Para você de Aquário, a fase é ideal para a concretização de seus ideais e planos e, portanto, favorável para adquirir então um objeto de valor ou algum bem importante que vem planejando há tempo. Faça isso, mas lembre-se de não comprometer o orçamento no trabalho. Os astros recomendam atenção para não se complicar em tarefas aparentemente simples e cumprir os prazos estabelecidos. No lar, o clima é de pequenas tensões. No amor, valorize cada coisa que está recebendo. Quem está só pode começar romances com algum amigo. Números da sorte, 40, 58 e 49, a cor dourado. Para você de Peixes, nesta quarta-feira o cansaço físico e mental pode acabar trazendo prejuízos para o seu organismo e especialmente comprometendo suas funções digestivas. Portanto, no trabalho, tenha paciência e não se irrite se os planos não saírem conforme seus desejos. Foque em programar uma viagem, uma pausa ou um descanso. Além disso, os astros recomendam que você converse mais com seus familiares. No amor, conte com o seu par, sua companheira. Se você está sozinho, os astros vão facilitar o meio de campo e você vai aí ter que atrair pessoas interessantes. Números da sorte para você é 50, 14 e 41, a cor cinza. Agora vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Sempre que começa um novo dia, algumas dúvidas invadem nosso coração, não é verdade?
É verdade, sim. O futuro é sempre uma incerteza e na vida nada é garantido. Mas isso não nos pode impedir de sermos positivos e de mantermos a motivação em alta para tudo que fazemos, já que as expectativas são a única coisa que podemos controlar na totalidade. É tempo de acreditarmos que grandes coisas estão por vir. Ah, Citão! Ter fé é o primeiro passo para qualquer conquista e uma boa ajuda para as lutas que travamos vez após vez. Bom dia para você, tá bom? Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, na página da Band Amazonas. Um beijo grande para você. Nesse mesmo horário, a gente se encontra amanhã aqui na tela da Band Amazonas. Tchau!